Fala, torcedor gremista. André Henrique, centroavante gremista, tem sido um grande assunto nas redes sociais da torcida do Grêmio e até em vídeos aí de profissionais da imprensa que tem falado muito nesse jogador, porque afinal de contas tem sido aí um dos destaques do Grêmio nesse início de campeonato e segue no banco de reservas. Mas antes de falar disso, eu quero pedir para vocês darem o like no vídeo, isso ajuda muito. Se inscreva aqui no canal, por favor, isso ajuda muito para fazer com que esse trabalho cresça e possa chegar em mais pessoas. Bom, então André Henrique. André Henrique ele tem feito boas atuações, ele tem entrado nos jogos, marcou gol no último jogo, já tinha dado assistência para gol, é um jogador que tem uma boa presença de área, é um jogador jovem, apenas 22 anos, que veio do Hercílio Luz de Santa Catarina e que tem tido boas atuações. Eu penso que esse jogador desde o ano passado já vinha com boas atuações, já vinha entrando muito bem nos jogos. E isso que era no Campeonato Brasileiro, que tinha um grau de dificuldade muito maior do que o Campeonato Gaúcho. Então ele tinha ido bem nos jogos do Campeonato Brasileiro quando entrava, e agora nos jogos do Campeonato Gaúcho também ele tem repetido um padrão muito bom de atuação. É um jogador que eu penso, a meu modo de ver, tem uma boa presença na área, é um jogador fisicamente, ele é alto, né? Ele não é tão forte fisicamente, eu acho que ainda cabe um trabalho de preparação muscular um pouco mais avançado, né? Mas ele tem uma boa qualidade tanto de finalização quanto segurando a bola, então ele tem uma boa habilidade. Eu acho que ele é muito promissor. E hoje ele tem sido preterido em função da permanência do time do JP Galvão. E aí, o que tem acontecido inevitavelmente é uma comparação direta entre o André Henrique e o JP Galvão, sendo que o JP Galvão não tem feito boas partidas. Na verdade, penso eu que o JP Galvão, desde que chegou no Grêmio no ano passado, não tem tido boa participação nos jogos do Grêmio, né? E aí, para a gente entender um pouco mais, a gente tem que ver a entrevista coletiva do Renato depois do último jogo agora contra o Brasil de Pelotas, no domingo. Porque o Renato deu um indicativo muito forte do que vai acontecer. Perguntado na coletiva por um repórter da Rádio Gaúcha se o André teria mais chances, né, e falando mais sobre o JP Galvão, que tem jogado ali na posição de centroavante, o Renato disse que o JP Galvão precisa de uma sequência de jogos que ele ainda não teve no Grêmio. Ao mesmo tempo, ele disse que o André Henrique ainda tem algumas debilidades que têm que ser trabalhadas, inclusive chegou a dizer que ele tem uma característica até infantil em campo que ele não ia revelar qual era. Isso, na minha opinião, é algo que foge um pouco do padrão do Renato nas entrevistas, que costuma, sim, proteger os seus jogadores. Essa resposta dele expôs o André Henrique, ao meu ver, e favorece com que as pessoas agora fiquem cogitando qual é essa característica que ele não quis falar. Eu nem vou fazer esse trabalho de cogitação aqui, até para preservar esse nosso ativo que é o André Henrique. Eu penso também que entre o André Henrique e o JP Galvão, hoje há um abismo de diferença. O André Henrique tem uma participação em campo muito superior ao do JP. Mas também quero destacar que não é tão necessariamente necessário, não é tão evidente que tenha que haver uma disputa entre esses dois jogadores, por uma questão muito simples. O JP Galvão não é centroavante. Ele está jogando fora da posição. Ele poderia jogar em outra posição. E aí vem um ponto importante. Porque, pelo que se diz pela imprensa, a direção do Grêmio e o Renato acreditam muito no que o JP Galvão pode ainda oferecer em função do que ele jogava na Europa. Pegando um pouco do histórico dele, aqui de repente posso fazer um outro vídeo sobre isso, não vou me alongar muito sobre o histórico do JP Galvão, mas ele teve uma grande participação no Cagliari da Itália, onde ele jogou por 3 temporadas seguidas e foi muito bem. Foi muito bem, ele teve mais de 90 gols em 3 temporadas, isso é um bom número. Lá ele chegou a ser camisa 10 e capitão do time. Incrível. Inclusive se naturalizou italiano, chegou a ser convocado algumas vezes e chegou a entrar em campo durante uma partida pela seleção da Itália. Claro que a Itália hoje não é uma grande referência no futebol, ficou fora de 2 Copas seguidas. Mas de qualquer maneira, lá ele não era centroavante, ele era ponta, né? Ele era um jogador de beirada, em alguns jogos pela direita, outros pela esquerda. Então, eu acho assim,
a direção do Grêmio tem convicção de que esse jogador vai dar certo, que ele tem muita qualidade. E aí um parêntese, ele teve uma grande jornada no Cagliari durante 3 temporadas. A primeira temporada na segunda divisão, subiu para a primeira, e ainda 2 temporadas muito bem ainda, né? Mas nos demais clubes onde ele jogou, ele não foi um destaque. No Estoril de Portugal, no Fenerbahçe, jogou no Santos, no Atlético Mineiro. No Peñarol do Uruguai ele foi bem também, né? Mas enfim, de qualquer maneira, a direção do Grêmio tem convicção no nome dele. Pelo que se diz para a imprensa, eu não sei. Então até faz sentido que, se eles têm essa convicção, tem que ser dada uma sequência de jogos para ele. Faz sentido. Eu não tenho essa convicção de que ele vai dar uma grande resposta, sendo bem sincero. Eu não tenho essa convicção. Mas assim, faz sentido, eu estou dizendo. Só que eu penso também que, se faz sentido que ele tenha uma sequência de jogos, faz sentido que essa sequência de jogos seja na posição dele. E não de centroavante, onde ele até já jogou algumas vezes na Europa, mas emergencialmente. Ele não é centroavante, ele é um jogador de ponta. Então, se for para ele ter uma sequência que seja na ponta, né? Aí, bom, tem que pensar no formato de time e tudo mais. Mas tanto não é tão óbvio que vai ser ou ele ou o André, que no último jogo agora, numa parte do jogo, eles chegaram a jogar juntos. Quando o Renato mudou o formato de time, começou o jogo no Losango, né, com o Dodge, Vila Sante e o PP, um triângulo, e mais um triângulo na frente ali, com o JP na frente, Nata Fernandes e o Lucas Bessosi. E aí depois ele mudou o formato de time, né, fechou mais, colocou o Cristaldo para centralizar, e aí colocou o André e o JP Galvão. Então eles podem jogar juntos. E aí o ponto, eu não acredito muito no JP Galvão. Torço muito para que ele desempenhe. Ele, assim, não acho que ele tenha sido um craque na carreira no Cagliari, mas o que ele jogou lá, com o que ele jogou lá, ajudaria muito o Grêmio, não tem nenhuma dúvida. E aí eu acho o seguinte, mas eu não tenho convicção no nome dele pelo que ele está jogando, né? Mas o André Henrique, eu acho que também merece uma sequência, tá? É um jogador jovem, o JP Galvão tem 31 anos, e o André tem 22, e tem dado uma resposta muito boa. Então eu penso que, como o Grêmio não tem centroavante hoje, ele é o único centroavante, então eu acho que ele deveria ter mais oportunidade de começar o jogo. Me parece que a estratégia do Grêmio é a seguinte: não tem centroavante hoje, mas vai chegar um centroavante. O André não pode ser nosso centroavante titular ao longo da temporada, então o JP pode ser titular em algum momento, seja na ponta, seja no mais centralizado. Então vão dar sequência para ele agora, vão preparar ele, e o André de qualquer maneira vai ser reserva, então que já comece na reserva agora. E eu acho que não é a melhor estratégia. Porque se um jogador está dando uma boa resposta e o outro não, a gente tem que dar sequência para esse jogador que está pedindo passagem, que é o André. E eu também acho que ele ainda não mostrou que é suficiente para ser um titular na Libertadores, na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro. Mas ele tem que ter mais oportunidades para também ter essa sequência que o JP está tendo, e aí quem sabe pode se mostrar mais útil do que já é hoje, né? E quanto ao JP Galvão, é como eu falei, pode jogar os dois juntos ou não, né? Aí vai depender muito do formato em campo. Mas de qualquer maneira, não quero demonizar aqui o JP. Quem sabe, eu torço muito para que ele tenha uma resposta melhor. Mas se tiver, não vai ser na posição que ele está hoje. Então eu acho sim que o André Henrique tem que ter mais oportunidades do que está tendo agora. Mas como eu já falei, essa questão não é tão simples, porque tem variáveis, né? Variáveis de posição, tem variáveis de questão de estratégia do clube. Mas eu quero saber o que você acha sobre isso. Peço para dar o like aqui, curtir, se inscrever e espalhar esse conteúdo para mais pessoas, tá certo, gente? Até mais e dale Grêmio!